vai estar fazendo a apresentação agora do trabalho sobre o motor elétrico. O funcionamento do motor elétrico, ele é simples. O motor elétrico é uma máquina que converte a energia simples à energia mecânica. Isso, e ele funciona da seguinte forma, né? Através da repulsão entre dois ímãs, sendo um natural e um elétrico, isso faz com que o funcionamento dele entre numa bombeira, num campo magnético, e tenha uma constante de um movimento giratório. Ou seja, ele entra num processo de um percurso giratório constante através desse fator. Existem dois tipos de motores elétricos, a corrente contínua e a corrente alternada. A corrente contínua precisa de um dispositivo retificador eletrônico para converter a tensão alternada à tensão contínua. Já a alternada, ela basta ser ligada e elas são normalmente mais baratos, mais práticos, mas basta ser ligada a um dispositivo. Como funciona o motor de corrente contínua? Então, ele é composto por um eixo acoplado ao rotor, que é a parte girante do motor. Na figura 1, o estator é composto por um ímã e o comutator tem a função de transferir a energia da fonte de alimentação ao rotor. Na figura 1, também é possível observar as partes que compõem o motor. Princípio de funcionamento do motor. Na figura 2, o estator é constituído pelos ímãs e o retor é representado por uma bobina, que é alimentada pelo comutator, em que circula a corrente. O princípio básico de funcionamento do motor é o seguinte: sempre que um condutor é conduzido por uma corrente elétrica, é colocado em um campo magnético. Este condutor experimenta uma força mecânica, gerando o torque e o giro do eixo do motor. Então, como que funciona a corrente do motor? Ao alimentar o comutator com a tensão, é gerada uma corrente contínua, que é transferida para a bobina através do contato das escovas do comutator, como essas bobinas. Assim, a função do comutator é ser o elo entre a fonte de alimentação e o retor do motor de corrente contínua. Ela é composto por escovas condutoras que fazem o contato com o eixo girante do motor. Aqui chamamos a corrente que circula pela bobina de I. Campo magnético é gerado entre os polos norte e sul do ímã e possui um sentido partido do norte para o sul. O torque vai impulsionar a bobina por sua vez. O retor, como podemos observar na figura 5, será proporcional ao campo magnético entre os ímãs. A densidade do fluxo magnético é chamada aqui de B. Olá, hoje eu irei falar sobre o motor de corrente alternada. O motor de corrente alternada basicamente é o que faz a transformação da energia, da energia elétrica em energia mecânica. O motor de corrente alternada usa dois principais fatores nele, que é a indução eletromagnética e o eletromagnetismo, que faz o campo eletromagnético. O motor de corrente alternada, nele existe o rotor, que é a principal peça mecânica que faz ele rotacionar. Usando então o eletromagnetismo, forma-se um campo eletromagnético induzido, uma corrente induzida, digamos assim, que faz o motor rotacionar usando o rotor. É simples, basicamente são os três fatores que faz o motor de corrente alternada funcionar, porque ele também precisa dessa variação para criar o campo eletromagnético, que tem só na corrente alternada. Lembrando que na corrente induzida, na corrente contínua, não tem essa variação, não tem como usar a teoria do campo eletromagnético, do fluxo magnético, e por isso que só existe no motor de corrente alternada essa situação do eletromagnetismo e da indução elétrica. Meu nome é Maicon e eu vou falar um pouco sobre o motor de corrente alternada. O que vemos na foto é um motor industrial. Bom, ele é constituído por ventilação, a carcaça, o estator, o rotor e a caixa de ligação. E nesse vídeo que eu irei apresentar, eu vou mostrar um motor de ventilador, o funcionamento dele. Bom, ele é constituído por um estator, que é um monte de anéis juntos, possuindo fendas para a passagem de fios de cobres totalmente isolados. Esses fios de cobres irão formar um campo magnético que entrará em contato com o rotor, fazendo energia de movimento. Aí é uma foto de um estator. Bom, aqui podemos ver um rotor. Ele entra em contato direto com o estator, só que ele vai flutuar no centro do estator por conta do campo magnético gerado. E conforme ele tem seu polo sul e polo norte, a partir do que o estator alterne seus polos, ele também irá girar,
possuindo essa senoide que podemos ver no vídeo. Bom, e praticamente é isso. O estator recebe a corrente alternada, gerando o campo magnético, o rotor entra em contato com o campo magnético e produz a energia de movimento, que é a energia rotacional. Espero que tenha entendido. Tamo junto, é nóis. Gerador elétrico é um dispositivo que consegue converter diferentes formas de energia, como energia mecânica, química e solar, em energia elétrica. O princípio de funcionamento mais comum entre os geradores é a indução eletromagnética. Esse processo ocorre quando um conjunto de espirras condutoras dispostas no interior dos geradores são colocadas entre ímãs, de modo que a rotação dessas bobinas possam produzir uma grande quantidade de corrente elétrica, usada para alimentar os mais variados tipos de circuitos elétricos. Geradores elétricos são feitos para produzir energia elétrica a partir de alguma outra fonte de energia, no caso das pilhas. Por exemplo, transformam a energia contida nas ligações químicas em corrente elétrica. Já os reatores usados nas usinas elétricas ou termostáticas são usados dinâmicos que funcionam de acordo com a lei Faraday-Lenz. Os geradores elétricos podem ser classificados como geradores ideais ou reais na prática. Entretanto, nenhum gerador é ideal, ou seja, não existe gerador 100% eficiente. Em todos eles, alguma parte de energia produzida será dissipada pela ação de forças de atrito e pelo efeito Joule. Gerador térmico. Ele produz energia térmica e a converte em energia elétrica, por exemplo, turbinas a vapor. É muito interessante saber que 80% da energia elétrica que temos no mundo, ela faz e tem partes da geração térmica. Por isso, é de grande importância nós estudarmos a energia térmica. A geração térmica converte energia química ou nuclear dos combustíveis em energia elétrica, a partir de 3 passos distintos. A primeira fase distintas é onde a energia química do combustível é transformada em calor através da queima de combustíveis. Ou a energia atômica do combustível é transformada em calor através da fissão nuclear. Segunda fase distintas, todo aquele calor produzido acaba sendo transformado em trabalho mecânico por uma máquina térmica. Usina é um sistema complexo, onde pode ser subdivididos com os subsistemas: combustíveis, lubrificantes, controle, conversão de energia, ar e outros sistemas relacionados sobre o assunto. Bom, eu vou falar das usinas térmicas. As usinas térmicas têm seu consumo próprio, que é a parcela de energia elétrica utilizada. E esta parcela varia com o tipo de combustível utilizado e o tipo de máquina utilizada, e pode variar entre 3% e 20% da potência da usina. Bom, e também tem as perdas de combustível, que ocorre no processo de armazenagem e tratamento na usina. Então é só isso, muito obrigado. Geradores químicos aí. Geradores químicos são pilhas de baterias aí, como exemplo, que conseguem transformar energia química em energia elétrica. Que daí também, além disso, também são dispositivos capazes de manter uma diferença potencial entre os pontos que estão ligados, polos positivos e polos negativos. A função básica desses dispositivos é aumentar a energia potencial das cargas que o atravessam, que são chamadas de forças eletromotrizes. Os geradores químicos tornaram-se impossível a produção de cargas elétricas contínuas e uniformes, que levou físicos a formular um novo conceito e uma nova grandeza física que pudessem definir tal propriedade à força eletromotriz. A unidade básica geradora desses geradores químicos são chamados de célula. Para pilhas, sua utilização em alguns casos exige associação em série, em virtude da tensão fornecida não ser suficiente para alguns aparelhos, que a utilização de equipamentos em razão do seu índice de desvantagem, porque o volts é muito pequeno, é 1,5 volts uma pilha comum. Com o avanço tecnológico, os cientistas aí criaram as pilhas de recarga, que daí seria chamada de vida útil desses geradores, que depende de um bom uso e de uma boa qualidade. Então a conclusão aí seria que
Nos geradores químicos, sua energia resultante é transformada em energia elétrica. E o gerador luminoso não possui um custo muito baixo, né? No mercado, o custo é muito alto, né? O valor. E para que serve? Serve para que não ocorra a interrupção na corrente elétrica. É utilizado geradores elétricos, que são dispositivos que convertem vários tipos de energias que não são elétricas, como, por exemplo, as energias mecânicas, energias eólicas, tá? Elas são usadas como uma substituta, né? Na falta da energia elétrica. O gerador luminoso utiliza matérias para a captação da irradiação solar e converte em energia elétrica utilizável em equipamentos comuns. A vantagem que eles não possuem é o custo, né, para matéria-prima e a radiação solar. A facilidade de implantação das placas solares a facilidade, pode ser colocadas em residências pequenas, sim, não é só em residências grandes, né? E é isso. O gerador eólico é um equipamento capaz de transformar a energia cinética do vento em energia elétrica por meio das turbinas eólicas do gerador. A energia recebida dos ventos se converte em energia mecânica rotacional. As turbinas eólicas de hoje são capazes de converter uma grande quantidade de energia do vento em eletricidade. Isso se deve às lâminas que são desenvolvidas usando análises aerodinâmicas de última geração e outros equipamentos para melhorar o desempenho. Funcionamento básico. Se o vento que sopra conseguir girar a asa, recebemos eletricidade do gerador que está preso a ela. Como o vento soprando vira a asa, a lâmina tem muitas seções transversais de aerofólio que consistem em diferentes tamanhos e formas, desde a raiz até a ponta. A tecnologia de aerofólio simples faz com que a lâmina da turbina gire. Isso significa que uma força de sustentação é produzida quando um fluido se move sobre o aerofólio. A turbina eólica atinge a rotação básica, assim como um trem em movimento. Você experimenta as coisas relativamente. A lâmina na turbina em movimento também experimenta o vento relativamente. Para a lâmina móvel, a velocidade relativa do vento é amostrada, portanto, a lâmina da turbina eólica é posicionada inclinada para alinhar com a velocidade relativa do vento. À medida em que a velocidade da lâmina aumenta para a ponta, a velocidade relativa do vento torna mais inclinada em direção à ponta. Isso significa que uma torção contínua é dada à lâmina desde a raiz até a ponta. No entanto, esta rotação não pode ser diretamente acoplada a um gerador, porque as pás da turbina eólica geralmente giram a uma taxa muito baixa de RPM, devido a questões de ruído e resistência mecânica. Considerando essa rotação de baixa velocidade, não podemos produzir nenhuma frequência significativa do gerador. Então, antes de conectar a um gerador, a velocidade é aumentada em uma caixa multiplicadora. A caixa multiplicadora usa um arranjo de engrenagens planetárias para alcançar uma taxa de velocidade. Um freio também fica na nacela. A função do freio é travar a rotação da pá com o vento durante condições excessivamente ventosas.